Na grande maioria das vezes, quando a gente decide começar a investir, percebe que não entende nada sobre investimentos e muito menos como o mercado financeiro funciona. Isso porque não é comum nós encontrarmos com pessoas que falem sobre investimentos. A gente busca na nossa memória se algum professor ou algum colega de sala falou sobre investimentos na nossa vida escolar, na nossa vida acadêmica e até mesmo no nosso meio familiar. Mas não é comum esse assunto e por isso a gente se sente tão perdido. A verdade é que parece que ninguém gosta de falar sobre isso, quando na verdade deveria ser um assunto do nosso cotidiano, porque a saúde financeira é muito importante para o desenvolvimento como ser humano, como pessoa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luneika e aqui nesse canal nós falamos sobre negócios, finanças e investimentos. A coisa mais importante que você precisa entender quando decide começar a investir é que é necessário que você entenda sobre como funciona o mercado financeiro, quais são as opções de investimentos que você tem e também descobrir, entender qual é o seu perfil empreendedor. Porque na busca pelo conhecimento, você vai compreender, por exemplo, que você pode perder dinheiro em determinados momentos. Então, se você, dentro do seu perfil, é um perfil mais arrojado, um perfil que busca arriscar mais, possivelmente em alguns momentos você vai perder dinheiro, mas em outros você vai ganhar muito dinheiro. Por outro lado, se você tem um perfil mais conservador, você vai ver o seu capital começar a crescer de forma mais lenta, mas também de maneira mais segura. E isso é muito importante para que você também se sinta segurança enquanto investidor. Descobrir quem você é no mundo dos investimentos. Agora, se você não entende nada sobre investimentos, eu lhe digo que pare esse vídeo, vá pegar um papel e uma caneta para que você comece a anotar tudo e não se sinta perdido depois, como se você não tivesse estudado nada ou se não tivesse evoluído nos seus estudos. Uma coisa é certa, você vai sair daqui compreendendo qual é o seu perfil de investidor, quais são os investimentos que podem fazer parte da sua carteira e vai ficar com muita vontade de começar a investir já. Dentro do mercado financeiro, existe a renda fixa e a renda variável. E a principal diferença entre uma e outra é a previsibilidade dos seus investimentos. Na renda fixa, você tem previsibilidade. Na renda variável, você não tem essa previsibilidade. E quando você tem a ciência dessa diferença, você vai compor a sua carteira de forma mais segura. Por exemplo, eu não quero ver em determinado momento o meu dinheiro perdendo, a minha carteira negativada. Então, eu vou investir mais em renda fixa. Mas é importante que a gente diversifique o nosso investimento, o nosso capital. Na renda fixa, você tem uma previsibilidade do retorno, mas isso não significa dizer que você vai saber exatamente o valor que você vai ter de retorno, a não ser que esse investimento já lhe entregue de forma pré-fixada. Por exemplo, você escolhe um investimento que diz que vai lhe pagar 12% ao ano. Isso significa que o seu dinheiro vai render 1% a cada mês. Um ano tem 12 meses e se esse investimento lhe entrega 12% ao ano, isso significa dizer que ele vai lhe entregar 1% a cada mês. Mas nem sempre na renda fixa acontece dessa forma, porque alguns investimentos são atrelados a indexadores como a taxa Selic, o IPCA, o CDI, e aí esses indexadores eles também vão variar. Então, embora a gente tenha uma previsibilidade dentro da renda fixa, essa renda também vai variar de acordo com esses indexadores. O Tesouro IPCA mais 29, por exemplo, que é um título do Tesouro Direto, hoje ele está pagando IPCA mais 6,30, por aí. Então, você tem uma previsibilidade, mas você não sabe quanto vai ser o IPCA em 2029. E esse é um dos melhores títulos, pessoal, para que se invista hoje no nosso país. Não é uma recomendação de investimento, mas eu considero esse investimento uma excelente escolha. Isso porque ele vai sempre ganhar da inflação,
E investir no Tesouro Direto é um dos investimentos mais seguros do nosso país, porque nós estamos emprestando dinheiro ao governo. A maior instituição que nós temos no nosso país é o governo. Então, caso o governo venha a quebrar, várias outras instituições já têm quebrado. E é por isso que o Tesouro Direto é considerado o investimento mais seguro do nosso país. E ele faz parte da renda fixa. Investimentos que fazem parte da renda fixa: CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, e dentro do Tesouro Direto você vai ter o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. Quando você investe nessas opções de investimento, você está fazendo parte da renda fixa. Por exemplo, se você compra um título de LCA, e a LCA e a LCI, é importante que a gente diga aqui, elas são isentas de imposto de renda. Se você investe em uma LCA e uma LCI, você vai ter o seu capital, mais os juros acrescidos daquele montante. Isso pode não acontecer, por exemplo, quando você investe na renda variável. Você pode comprar, por exemplo, um fundo imobiliário a R$120 uma cota, e aí esse fundo imobiliário se desvalorizar e essa cota passar a custar R$112, e aí você vai ver a sua carteira negativada. Só que quando você tem uma carteira diversificada, você não vai ver essa negatividade acontecendo, porque um vai compensando o outro. É assim que funciona dentro da nossa carteira de investimento. Mas o que de fato importa para nós nesse momento é entender que na renda fixa você vai ter sempre o seu montante acrescidos dos juros que vão acontecendo no decorrer dos meses. Essa renda fixa, ela também, na grande maioria das vezes, nos dá um retorno menor. Percebam, quanto menor o risco do investimento, menor também será o retorno que esse investimento nos traz. Investimentos como CDB, LCA, LCI, têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Se a instituição que você escolheu para fazer o seu investimento, por acaso fale, o Fundo Garantidor de Crédito lhe devolve o seu dinheiro até o valor de R$250 mil por instituição financeira. Já na renda variável, você vai depender da oscilação do mercado. Quem dita as regras do retorno do seu investimento é o mercado financeiro. Hoje nós estamos em setembro de 2024. O fundo imobiliário MAU11, por exemplo, que faz parte da renda variável, pagou dividendos há uns 4 meses por volta de 0,92 a cota. Esse mês ele pagou por volta de 0,78. Então, o mercado oscilou. Os cotistas receberam mais há 4 meses. São as oscilações do mercado ditando quanto esse fundo imobiliário vai lhe entregar de dividendo ou não. Se a sua cota aumentou ou teve uma regressão, uma desvalorização, o que de fato aconteceu com o fundo imobiliário MAU11. Os fundos imobiliários, assim como as ações, fazem parte da renda variável. As ações, elas são indicadas quando você quer ver o seu patrimônio crescer de forma mais rápida. Isso porque os riscos, eles são maiores quando você investe em ações. Para que os riscos sejam minimizados, você precisa estudar sobre ações e investir naquelas ações que trazem uma certa segurança ao mercado. Ações que você já conhece, ações que você percebe que elas já estão há muitos anos no mercado, ações que dão um bom retorno. Nos fundos imobiliários, que também é uma espécie de ação, também acontece dessa forma. Para você começar a investir em fundos imobiliários, você precisa entender sobre eles, quais são as administrações, porque como é que acontece? Você compra cotas de fundos imobiliários de tijolo ou cotas de fundos imobiliários de papel. O MAU11 que eu trouxe aqui, e é importante que eu diga que isso não é uma recomendação de compra, pessoal, é um fundo de shopping center. Quando você compra uma cota do MAU11, você começa a fazer parte das pessoas que são donas de shoppings. O que acontece? Para você comprar um imóvel, você precisa juntar muito dinheiro, o que não precisa acontecer para você comprar uma cota de um fundo imobiliário. O MAU11 hoje custa em torno de R$106.
uma cota. E aí você compra uma cota esse mês e no mês seguinte você já começa a receber dividendos sobre ele. Outra coisa importante que a gente precisa falar sobre os fundos imobiliários é que ele tem uma diversidade muito grande no seu portfólio. Alguns deles, claro. Por exemplo, o MA11 tem vários shoppings em várias cidades. Isso significa dizer que, se por acaso um shopping ficar totalmente desalugado, você vai receber dividendos de outros shoppings, o que não acontece quando você compra um imóvel para alugar. Se o seu inquilino for embora, você vai ficar sem receber o aluguel daquele mês. E é bem complicado, pessoal, lidar com o inquilino. Eu tenho alguns imóveis alugados, às vezes o inquilino vai embora, deixa o aluguel por pagar. Muitas vezes os inquilinos saem, você tem que fazer uma reforma gigante no seu imóvel, porque quebram, porque destroem. Existe também o desgaste natural do tempo. Hoje eu considero que investir em fundos imobiliários é bem mais confortável do que você juntar o dinheiro e comprar um imóvel. Vou vender os imóveis que eu tenho para investir em ações, fundos imobiliários? Não. Eles já estão lá e lá eles vão ficar. Mas hoje eu prefiro investir em fundos imobiliários do que pegar o capital que eu tenho, juntar novamente e comprar um imóvel. E se esse vídeo ajudou vocês até agora, eu já peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações para que o YouTuber entenda que esse conteúdo é importante e entregue para mais pessoas. Aproveite e deixe aqui nos comentários se você já conhecia a diferença entre renda fixa e renda variável. Agora que nós já apresentamos a diferença entre renda fixa e renda variável, cabe a você traçar o seu perfil de investidor e começar já a investir. Hoje, pessoal, para nós investirmos no nosso país, não precisa de muito dinheiro. Uma cota do Gari 11, por exemplo, que é um shopping imobiliário de tijolo, né? Porque ele investe em prédios para alugar, custa em torno de 9 e alguma coisa, menos de 10 reais. Então, é começar a investir o mais rápido possível para que você tenha sossego financeiro, para que você tenha independência financeira. É muito bom você ver o dinheiro entrar todos os meses ali na sua conta, sem que você precise fazer nada, porque você já trabalhou para que esse dinheiro esteja trabalhando para você. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês de alguma forma e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!